18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, 6:01, começando mais uma edição do programa 18 horas. Oi, Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora, aqui no 18 horas. Mix. Vamos conferir os destaques de hoje em mais uma edição do programa 18 horas. A Unicef mobiliza 55 municípios do Amazonas para aumentar a cobertura vacinal. As expectativas da Zona Franca de Manaus com o novo governo Lula. Mais de 27 mil pessoas devem deixar Manaus durante este feriadão. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros está otimista com a Copa do Mundo e acredita que este ano vamos conquistar o hexacampeonato. Agora 6:02, você no melhor mix do Brasil, os destaques de hoje, hein? Hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022, você confere até às 7 da noite. Estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, a sexta-feira começou com uma boa notícia para o funcionalismo público do Estado. O governador Wilson Lima anunciou antecipação do pagamento de dezembro do 13º salário para dezembro. E mais os beneficiários do auxílio estadual também vão receber aí o benefício e tudo isso antes do prazo, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Com esses pagamentos, o governo vai injetar R$1 bilhão na economia, nas mãos de 82 mil servidores da ativa e 32 mil aposentados, além de 300 mil beneficiários do auxílio estadual. E atenção aí para as datas. A parcela do 13º será paga nos dias 12 e 13 de dezembro e já o salário será depositado nas contas nos dias 21 e 22 de dezembro. E o auxílio estadual permanente de novembro será pago na segunda-feira, dia 14, na véspera do feriado da Proclamação da República. Vamos ouvir o que disse o governador em entrevista. Então, nós estamos antecipando o 13º salário para os dias 12 e 13 de dezembro, só aí uma injeção de aproximadamente R$300 milhões. Vamos também antecipar o pagamento do salário dos servidores do Estado do Amazonas para os dias 21 e 22 de dezembro, uma injeção de aproximadamente R$700 milhões da nossa folha. E vamos antecipar também o pagamento do nosso auxílio estadual permanente desse mês agora de novembro para o dia 14. Então só aí nesse final de ano nós estamos injetando algo em torno de R$1 bilhão na economia. Isso é importante porque dá tempo para que o servidor se programe para as festas de fim de ano, para o Natal, para o Réveillon, e também isso é importante para o comércio, que coloca dinheiro em circulação na economia. Isso é importante porque os comerciantes, os empresários podem honrar ali os seus compromissos com os seus colaboradores. 18 horas. Olha só, a reforma tributária anunciada pelo governo Lula vai exigir uma bancada de parlamentares articulados para defender os interesses do Amazonas lá em Brasília, Karime. Exato, e de acordo com o deputado federal do Amazonas, o Marcelo Ramos, escolhido para compor a equipe de transição do governo Lula, a reforma tributária vai fazer a Zona Franca de Manaus sangrar, entre aspas, ele usou essa palavra, uma vez que é impossível fazer uma reforma sem mexer interesses. Bom, a repórter Odinê Araújo explica pra gente toda essa situação. A coluna painel do jornal Folha de São Paulo traz uma declaração preocupante do deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos, que foi anunciado esta semana como integrante do grupo de Indústria, Comércio e Pequenas Empresas na equipe de transição do presidente Lula. De acordo com o deputado, a reforma tributária vai se impor no primeiro ano do governo do presidente Lula e, nesse cenário, é inevitável que a Zona Franca de Manaus sangre. O 18 horas ouviu o deputado para saber o que ele quis dizer com uma sangria na Zona Franca com a reforma tributária. Ele acredita que o modelo econômico deve perder alguma vantagem competitiva. A minha impressão é que a reforma tributária ela vai se impor nesse primeiro ano do governo Lula, como a reforma da Previdência se impôs no primeiro ano do governo Bolsonaro. Não há reforma tributária
que não gere impactos negativos na Zona Franca de Manaus. Então, de alguma forma, ao definir uma reestruturação do sistema tributário nacional, a Zona Franca terá alguma perda. Então, é muito claro, não há reforma tributária sem com que a Zona Franca tenha alguma sangria. Marcelo Ramos, que foi um dos grandes defensores da Zona Franca, porém, não foi reeleito pelo Amazonas nesse pleito e ressalta que, como deputado, tinha o dever de defender a Zona Franca sem nenhuma concessão, mas como integrante da Comissão de Transição, vai ter que fazer um diagnóstico e apontar uma solução para a política industrial de todo o país. Por isso, a bancada amazonense deve ficar atenta e articulada em Brasília. O grande desafio da bancada federal, da nova bancada federal, vai ser ter capacidade de intervir nesse debate para proteger o máximo possível a Zona Franca de Manaus, por um lado, e, por outro lado, construir medidas compensatórias para que qualquer redução de natureza tributária dos benefícios da Zona Franca possa ser compensada por investimentos em infraestrutura logística que diminua o nosso custo Amazonas ou por investimentos na área de bioeconomia, na área de monetização da capacidade que a nossa floresta tem de sequestrar carbono da atmosfera, regulamentação do mercado de carbono. Já o deputado estadual Serafim Corrêa, que é economista e conhecedor da Zona Franca e que também ficou de fora do Parlamento do Amazonas nesse pleito, reforçou a fala de Marcelo Ramos e disse que todos os projetos de reforma tributária que estão colocados afetam a Zona Franca de Manaus. Serafim Corrêa concorda também que o desafio da classe política amazonense e das empresas é exatamente encontrar caminhos que permitam a continuidade do modelo. De minha parte, entendo que o que vai terminar acontecendo é que vai mudar o sistema. Não haverá mais a isenção nos moldes em que é colocado hoje, porque surgirão novos tributos, mas haverá uma compensação, tipo restituição do valor pago. Essa é a minha opinião. Agora, esse é o momento de cada um colocar qual é a solução, qual é a proposta, porque nós vivemos um dilema. O Brasil inteiro, inclusive o Amazonas, clama por uma reforma tributária, mas não tem reforma tributária onde não existam perdas. Só que o que nós temos que ver é como essas perdas serão compensadas. Para Serafim Corrêa, a reforma tributária poderia começar pela unificação dos tributos sobre o consumo, tipo o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Serviços. A partir daí, começam a surgir perdas para todos os atores, porque uma reforma tributária é feita para facilitar a vida das pessoas, e quando facilita, aí perde a burocracia, perdem determinadas categorias que ganham com a burocracia. Vou ficar sem mandato, terei mais tempo para me dedicar a propostas de soluções e tudo mais e participar dos debates que deverão ser amplos. O 18 Horas tentou ouvir representantes da indústria do Amazonas. O CIEAM, Centro da Indústria, informou que preparou um documento para ser entregue ao governo Lula, mas que só o divulgará após a entrega formalizada. Já a FIEAM, Federação da Indústria, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre a reforma tributária e a declaração do deputado federal Marcelo Ramos. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, é aquela história, né, gente? Toda vez que se discute reforma tributária, a Zona Franca de Manaus fica na berlinda, não é à toa. Porque o modelo ele é fechado com base nos incentivos fiscais. E qualquer alteração nessa questão tributária pode representar risco. Sempre que se fala em reforma, segmentos poderosos, principalmente de São Paulo, tentam reduzir as vantagens da Zona Franca, né, Carlão? Karime, olha só, agora nós temos inclusive um compromisso assumido aí pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de não só manter a Zona Franca, mas também de fortalecer as indústrias locais. Compromisso de campanha.
né? Então, supõe-se que Lula é um aliado de peso em favor da Zona Franca. Mas vamos precisar, é claro, de ter uma bancada unida, uma bancada forte para defender o modelo em mais essa tentativa aí de reforma que parece que é uma constante já, né, Karine? Bom, sem dúvida, a reforma é pauta do governo federal, isso não tem, né, isso é fato. Bom, as renúncias impostas pela União devem chegar a 456 bilhões de reais em 2023, ou 4,29% do Produto Interno Bruto, o PIB. O total é um pouco superior ao que o governo gasta anualmente com o pagamento de pessoal. É um valor realmente muito expressivo e que certamente vão tentar reduzir. Mas é sempre bom lembrar que a Zona Franca, além de movimentar a economia do Amazonas, também traz benefícios para o país, além de preservar a floresta. Nós teremos, Karine, um novo governo com propostas novas e um grande desafio de impulsionar a economia, gerar emprego e renda, e tudo isso passa por uma reforma tributária e abrangente, inclusive, essa reforma. A carga tributária do país é altíssima, mas as questões regionais, como a Zona Franca, devem ser levadas em consideração, Karine. Pois é, até porque, Carlão, 60% das renúncias e benefícios estão concentrados nas regiões sul e sudeste. São dados importantes que devem entrar nesse debate também. Vamos vigiar, vamos ficar atentos e exigir que os compromissos de campanha sejam sim cumpridos. Para falar mais sobre a reforma tributária, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, Cadu, a gente fica sempre preocupado aqui com essas informações sobre reforma tributária, ainda mais quando a Zona Franca de Manaus aparece em pauta, em evidência. Bom, teremos proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Tem PEC até demais, Karime. Ao todo, são 4 propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. A primeira que a gente destaca é a PEC 110 de 2019. Ela tenta simplificar a carga tributária, aglutinando diversos impostos federais e estaduais em apenas 3 tributos. O CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que é o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, e o ISA, que é o Imposto Seletivo. Parece uma ideia excelente, cara, mas o problema é que nessa batalha política do Congresso Nacional, a indústria está levando a melhor. Menos impostos para o setor da indústria, porém mais impostos para outras áreas. O legislador que acaba passando a diferença, tirando da indústria e passando a diferença para o setor, para a tributação sobre o consumo, ou seja, tributando mais ainda as empresas do comércio de bens, serviços e demais setores. E por isso que está havendo essa divergência. Devido a essa batalha, essa briga aí, que dura já anos, a PEC está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os senadores, esse ano, tentaram votar 3 vezes essa matéria, sem sucesso. E o relator dessa PEC 110, o senador Roberto Rocha, do estado do Maranhão, não foi reeleito, ou seja, o assunto vai ser prolongado e vamos esperar para que o novo relator seja designado, já que não há previsão de votar essa PEC novamente ainda esse ano. Na Câmara, Karine, existem 3 PECs, a PEC 7, a PEC 45 e a PEC 128. Todas elas com a mesma proposta de tentar simplificar e reduzir a carga tributária. O problema é a falta de consenso entre os diversos setores da atividade econômica, o que atravanca toda a discussão sobre a reforma tributária. A PEC 7, nesse momento, está em fase de discussão em uma comissão especial. A PEC 45 já está pronta para ser votada pelo plenário, mas não há previsão de quando, já que não há consenso no texto que foi apresentado. Já a PEC 128 ainda está no começo, ela foi apresentada recentemente, está aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para ser admitida e instalada uma comissão especial, ou seja, naquela corrida dos cavalinhos, digamos assim, está em última. O que há de comum nessas 4 propostas, Karime,
é a falta de consenso, a falta de entendimento entre o governo e os setores produtivos. O governo não quer perder a arrecadação, porque a renúncia fiscal já é muito grande, como vocês disseram aí. E as empresas não querem pagar mais impostos. No máximo, elas querem manter o que já existe em qualquer reforma tributária que seja discutida. Milagre seria diminuir a carga tributária, o que é muito difícil de acontecer. Então, é aquele tradicional estica e puxa que já dura muitos anos dentro do Congresso Nacional. E espera que com esse novo governo possa haver uma resolução nesse sentido, o que é bastante difícil. Volta a estaca zero toda a discussão em torno da reforma tributária. Outro tema que o futuro governo deve atuar, com certeza, Karime, é a reforma administrativa. Porque não adianta simplificar imposto se você não diminuir o peso da máquina administrativa, da máquina do Estado, né? A PEC 32, que faz uma série de mudanças no serviço público e ameaça, inclusive, a estabilidade dos servidores públicos. Nesse governo, a discussão foi muito longa, né? Durou anos. Desde 2015 ou 2016, que essa PEC foi apresentada, foi colocada feita uma comissão especial para discutir o assunto, muito assodadamente, inclusive, foi jogada para o plenário, mas devido à falta de entendimento no texto, devido às questões políticas, às disputas políticas, a PEC está travada no plenário, ou seja, está pronta para ser votada, porém não há previsão, não há nem acordo para que possa colocar esse texto em votação. Então, certamente vai ficar para o futuro governo tentar mexer no texto, porque já foi falado aí que o futuro governo, o governo de Lula, vai tentar fazer uma alteração nessa PEC 32 para tentar chegar a um acordo e votar. Afinal, tem uma pressão muito grande que vem dos servidores públicos que são contrários a essa reforma administrativa que está sendo proposta. E por último, Karime, tem a reforma trabalhista. A equipe de transição já informou nos bastidores que deve mexer em 3 pontos. Na lei que estabelece o trabalho intermitente, na lei que chama ultratividade das normas coletivas e naquela questão do acordado sobre o legislado, em que prevalece legalmente o que foi combinado entre o empregado e o empregador, em vez daquilo que está previsto na CLT, na consolidação das leis trabalhistas. São esses 3 pontos aí que devem ser mexidos no ano que vem, que são pontos dos quais o governo Lula, inclusive Lula, falou com apoio do centro, dos partidos de centro, que deve fazer essa mexida para tentar agradar trabalhadores e também os empresários. Mas vai ser uma batalha que também será destaque no ano que vem. Mas tudo vai depender de acordo com o Congresso Nacional. E tudo começa agora já com a tramitação da PEC da transição. Karime, Carlão. Ricardo, hoje teve mais uma nota aí das Forças Armadas em apoio às manifestações pacíficas e que condenou, inclusive, aí as restrições impostas pelo Judiciário. O tom dos militares subiu, Cadu? É isso que parece? Subiu o tom para cima do Poder Judiciário, Carlão. Essa terceira nota pública aí, divulgada hoje, dessa vez foi mais clara, com recados diretos aí ao STF, ao TSE, no caso Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, que vem determinando medidas para desobstruir as estradas, né, e também combater as fake news. Então tem esses 2 trabalhos aí. O primeiro, tentar garantir o direito de ir e vir, né, o fluxo e o abastecimento do país, e por outro lado, combater aqueles que estão propagando informações falsas nas redes sociais, incentivando as manifestações. São esses 2 flancos aí. A nota diz o seguinte, Carlão, é o ponto principal delas, o quais eu acredito que seja o cerne dessa nota. Abre aspas. São condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas
que alimentem a desarmonia na sociedade. Então aí dá para entender 2 pontos. As Forças Armadas apoiam as manifestações ordeiras, porém condena os excessos cometidos pelos manifestantes e também condena as ações da polícia, a mando do Poder Judiciário, que restringem direitos. Isso na ótica das Forças Armadas. Então essa nota deixou um recado claro para quem está na rua, Carlão. Então, resumo da ópera. Essa nota das Forças Armadas, mexida pela 3ª vez, importante dizer isso, dá fôlego aos manifestantes, ela critica o Poder Judiciário, que está imobilizando a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as polícias militares nos estados e também está promovendo ações de combate às fake news, às notícias distorcidas e mentirosas e pede providências do Poder Legislativo. Então, porém, ela não se coloca à disposição dos manifestantes, mas pede o apoio do Congresso Nacional para que mexa nas leis para que possa atuar a pedido dos manifestantes. Então, essa é uma situação complicada, é mais uma nota, né? Volto a dizer que essa nota, isso tem tudo a ver com o silêncio do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não aparece porque o texto está sendo mexido. Enquanto já que o teor, a conclusão, os dados que foram apresentados no relatório final do Ministério da Defesa não dão condições para que ele faça uma apresentação contundente publicamente, então ele vai mexendo nessa nota para que fomente ainda mais as manifestações. Karime, Carlão. Só mais um trechinho, só para também, que eles também falam, como são notas dúbias até, que eles escrevem bastante, essa 3ª nota, né, Cadu? Eles também Os caras são técnicos nisso, né, Karime? Aí lá adiante tem a construção da verdadeira democracia, ou seja, a democracia é feita com eleições que foram legítimas, um vence, outro não, outro perde, enfim. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. Ainda tem esse trecho, quer dizer, fica sempre dúbio. Eles também falam de ordem, falam de democracia, falam de defender a ordem, a soberania nacional, né? Mas, enfim, abre também esses precedentes. Vamos seguir esse ponto, logo depois, eles falam, as forças permanecem vigilantes, na nota tem... atentas e focadas em seu papel constitucional de garantia da nossa soberania, da ordem do progresso, sempre em defesa do povo. Quer dizer, essa a gente já pode entender que é contra esse trecho. Já um outro trecho a gente já entende que, ok, né, que... Gente, é uma charada, tem interpretação, a gente pode ter interpretação para tudo. É um enigma. Exato, mas vamos seguir aqui o nosso. E no parágrafo abaixo, Karime, tem o outro ponto, que assim temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade. Quando ele fala legalidade e legitimidade, é aceitar o resultado das eleições. Sim, né? A democracia. Estabilidade é promover estabilidade depois disso, né? Exato. Transmitindo os nossos subordinados a serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. Pronto. Para nós aqui entendemos que é um ponto final. Exato. Mas para quem está nas ruas se manifestando, é um ponto e vírgula. Exatamente. Esse que é o problema. Exatamente, Cadu. Bom, para encerrar, a briga pela presidência do Senado está acirrada. Cadu, quais são os nomes? Temos alguns nomes cotados aí? Temos sim. Lembrando que a eleição é em fevereiro do ano que vem, Karime, com o retorno das atividades legislativas. Mas a disputa já está bastante acirrada. No Senado, o atual presidente Rodrigo Pacheco está na briga pela reeleição. Como ele não tem sido fiel ao presidente Bolsonaro, inclusive foi chamado diversas vezes de traidor pelos seus apoiadores, Pacheco vem se aproximando cada vez mais de Lula. Mas dentro do partido dele, o PSD, a briga pelo poder é grande. O senador Omar Aziz, que está no grupo de transição do governo na área de segurança pública, deve disputar também a presidência do Senado. Então ele vai atrás das lideranças do PSD, se apresentando aí como alternativa. Então vai ser uma missão até que difícil para ele, mas o objetivo é alcançar o protagonismo político dentro do partido e nessa disputa pelo Senado, que sempre dá aquela levantada, aquela moral política no início, no retorno das atividades legislativas, né? Entre os partidos da direita, Karime, aqueles mais alinhados ao bolsonarismo, o nome mais forte é da senadora eleita Tereza Cristina. Ela ainda nem assumiu a vaga, mas já está sendo cotada e cotadíssima para disputar a presidência do PP.
a presidência do Senado pelo PP, né? Partido aliado do presidente Bolsonaro. Mas ela chega com essa moral, Karime, porque ela foi uma importante ministra do governo Bolsonaro. Fez um trabalho muito bom na área do agronegócio. Por isso, o partido quer que ela leve toda a sua influência política para a presidência do Senado. Na Câmara, Karime e Carlão, Arthur Lira disputa a reeleição, sendo ele um político muito habilidoso e sagaz. Lira tem um apoio de boa parte dos partidos da direita e de centro-direita. Agora ele busca o apoio dos partidos da esquerda e centro-esquerda, que são aliados de Lula. E ele pretende a barganha, viu? Negociar votos em troca de apoio pela aprovação da PEC da transição, que necessita aí de 308 votos em 2 turnos de votação, Karime. É muito difícil, se não tiver apoio político, para então assegurar a continuidade do Bolsa Família no valor de R$600. Imagina se não der certo. Vai ser uma derrota no começo do governo de Lula. Então, Lula não vai colocar isso em jogo. Com certeza, ele deve fazer muita negociação nesse bastidor. Até o momento, o adversário dele, o principal adversário dele é o presidente do partido União Brasil, Luciano Bivar. É um parlamentar pouco expressivo, mas muito experiente. Ele é dono da segunda maior bancada da Câmara. Então, são 2 políticos aí importantes, 2 raposas, na verdade, disputando a presidência da Câmara, e é assim que eles vão compor a mesa diretora, fazer um importante grupo político que vai tentar contribuir com a administração, né, com a presidência da República. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda, 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, já a partir de hoje, em sexta-feira, o movimento nas estradas e rios devem ficar agitado. Olha aí, atenção. É que o feriado da Proclamação da República na terça-feira, dia 15, o governo Amazonas e a Prefeitura de Manaus também anunciaram aí ponto facultativo na segunda, Karime, dia 14. Então, feriadaço aí. Feriadaço, declarado, né? Feriado aí. Nacional. Bom, mais de 27 mil pessoas, Carlão, devem deixar Manaus usando transporte intermunicipal durante esse feriadão. As informações são da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Estado do Amazonas, que deflagrou hoje a Operação Viagem Segura Proclamação da República, com fiscalizações nas principais saídas de Manaus. E atenção, hein? Estão programadas mais de 200 fiscalizações pelo Departamento de Transporte Hidroviário e pelo menos 1.000 fiscalizações vão ser feitas pelo Departamento de Transporte Rodoviário. Atenção nas estradas. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes aí sobre esse assunto. Os servidores públicos estaduais ganharam um feriadão em pleno mês de novembro. O governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou o dia 14 como ponto facultativo. Isso significa que fica por decisão do chefe de cada órgão que os servidores trabalhem ou não. Com isso, a maioria dos servidores só retornam ao trabalho na quarta-feira, dia 16, já que terça-feira é feriado nacional. A Prefeitura de Manaus, anteriormente, já tinha tomado a mesma decisão. Por conta disso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ACEPAM, já iniciou, nesta sexta-feira, uma operação nas principais saídas de Manaus. Segundo o diretor-presidente da ACEPAM, João Rufino Júnior, cerca de 27 mil pessoas devem deixar Manaus já a partir de hoje. Iniciamos nessa sexta-feira, dia 11, a nossa Operação Viagem Segura, Proclamação da República. É a nossa penúltima operação do ano e que irá até a próxima terça, dia 15, né, o feriado. Nós estimamos que cerca de 27 mil pessoas deverão deixar a capital nesse período e, diante desse aumento do fluxo de pessoas, nós iremos reforçar a nossa fiscalização com o apoio da Polícia Militar e também da SNPH para garantir a segurança da população, dos usuários que irão utilizar o transporte intermunicipal nesse período. Essa operação tem uma novidade, que são os 2 novos postos recentemente inaugurados da agência, um posto em Taquatiara, na rodoviária da cidade, e o outro no município do Careiro da Várzea, que atende a fiscalização do transporte do modal intermunicipal rodoviário e aquaviário. O Departamento de Transporte Hidroviário DETH estima que um número superior a 12 mil passageiros saiam de Manaus
de hoje, 11 de novembro, até a terça-feira, dia 15, feriado nacional, em embarcações. Ao todo, mais de 200 fiscalizações devem acontecer nesse modal. O Departamento de Transporte Rodoviário DETER projeta que mais de 15 mil pessoas utilizem carros e ônibus para acessar outras cidades do estado. No total, nessa modalidade, devem ocorrer mais de 1.000 vistorias nas categorias regular, que são viagens entre terminais rodoviários, categoria semi-urbano, que caracteriza a viagem de Manaus para Iranduba e de Iranduba para Manaus, categoria fretamento eventual e contínuo. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o prefeito Davi Almeida oferece recompensa para quem tiver informações sobre as lâmpadas roubadas da ponte da Avenida 7 de Setembro. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. Agora são 6h31, você no melhor Mix do Brasil, conferindo aí os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira e nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para o final de semana, hein? Sábado e domingo. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 100%. A previsão é de sol também, aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67% e a mínima prevista é de 24 graus. A máxima também não deve passar dos 35 graus. Agora sim. Olha só, o nível do Rio Negro subiu 12 centímetros de ontem para hoje, levando a cota no Porto de Manaus para 17 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. As polícias civis do Amazonas e de Pernambuco desarticularam uma quadrilha que agia de dentro de um presídio em Pernambuco, extorquindo pessoas por telefone, Karime. Olha aí. Carlão, e algumas dessas vítimas são aqui de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, os criminosos usavam perfis falsos de mulheres para extorquir as suas vítimas. O repórter Hector Silva tem os detalhes. Homens que já estavam presos por outros crimes no presídio de segurança máxima de Igaraçu, no Grande Recife, foram alvos da Operação Linha Interrompida. Segundo a investigação, eles ameaçaram e extorquiram vítimas em 6 estados de dentro do presídio. Segundo o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Erickson Tavares, 7 pessoas foram identificadas. A partir daí, foi possível articular a operação. Depois que a gente identificou esses 7 com mandados de prisão, nós conseguimos descobrir que, na verdade, eles são uma orelha, né? São laranjas para uns chefes que estão aí dentro. E estamos investigando quem são os outros e quem são as pessoas que fazem esse recolhe fora da cadeia. Ao todo, a Polícia Civil do Amazonas e a de Pernambuco cumpriram 7 mandados de prisão preventiva, sendo 6 contra alvos no presídio de Igaraçu e uma mulher em liberdade. Foram apreendidos 15 aparelhos celulares e 2 cadernos de anotação dos golpes aplicados pelos presos. Segundo a Polícia Civil, os criminosos fizeram vítimas no Amazonas e em outros 5 estados. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O aumento de casos de Covid-19 tem causado preocupação no Brasil e também no mundo. Aqui no Amazonas, cerca de 94% dos casos confirmados registrados nos últimos dias são da subvariante BA531, uma variante mais transmissível do que a Ômicron. Karime, inclusive nós já falamos aqui no 18 horas. Segundo as autoridades de saúde do estado, o Amazonas pode ter uma terceira onda de Covid-19 ainda este ano, hein? Vamos saber os motivos com a repórter Nathalie Moraes. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, mostrou o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave
provocados por Covid-19 entre a população adulta no Amazonas. Segundo o relatório, o aumento é mais perceptível na faixa etária a partir de 18 anos. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, o levantamento mostra que o resultado positivo para vírus respiratórios foi de 36,9% para a coronavírus. Nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa, o secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, afirmou que o estado deve passar por mais uma onda da Covid-19 nos próximos 60 a 80 dias. Os órgãos de saúde estão em alerta com a chegada do inverno amazônico, período em que é registrado um aumento de doenças respiratórias aqui no estado. Muito expressiva, com quase 100 mil casos, né? Tivemos outro pico também, outro surto entre março e abril, não lembro os números exatos no momento, e agora começamos a perceber que a partir do dia 10 de outubro, desde o dia 10 de outubro, o número de casos vem subindo de forma progressiva. É o que acontece também no Brasil, já estamos vendo um cenário bem pior no Rio de Janeiro, estamos vendo um cenário também no Espírito Santo, e nós temos a nossa sazonalidade aqui. Segundo a Fiocruz, cerca de 94% dos casos de Covid-19 registrados no Amazonas nos últimos meses são da subvariante BA531, uma mutação mais contagiosa da Ômicron. Aqui no estado, mais de 1.600.000 pessoas não tomaram suas doses de reforço contra a Covid-19. O secretário aproveitou o momento para ressaltar a importância da imunização e reforçou a importância de imunizar pessoas com comorbidades e os idosos. Tomar bastante cuidado, principalmente com as pessoas que têm aí acima de 60, 70 anos, que têm comorbidades, e principalmente com todos que não tomaram a vacina, aqueles que não tomaram sua dose de reforço. É muito importante fazer essa dose de reforço, porque todos os dados têm mostrado, isso é divulgado todos os dias pela nossa FVS, que dependendo do dia estudado, pode ser que tenha uma outra diferença, mas a maioria dos casos são de pacientes que complicam, ou seja, precisaram ir para a UTI, são pacientes que não tinham a cobertura vacinal adequada. Apesar do alerta, o secretário de Saúde descartou a reintrodução de medidas como o uso obrigatório de máscara facial. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 224 novos casos de coronavírus, totalizando 620.680 casos da pandemia, e 2 mortes encerradas por diagnóstico clínico, totalizando 14.367 mortes pela doença desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nessa sexta-feira, representantes municipais de imunização de 55 municípios inscritos no selo do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância pelo Amazonas participaram do primeiro encontro da busca ativa vacinal e plano municipal pela primeira infância, Karine. Exato, Carlão. Isso porque a crescente queda da cobertura vacinal das crianças brasileiras tem preocupado a Unicef. Por isso, foi criada a estratégia de busca ativa vacinal desenvolvida para auxiliar os municípios no processo da cobertura vacinal e garantir a proteção de crianças e adolescentes. A repórter Nathalie Moraes volta para explicar toda essa ação. A crescente queda da cobertura vacinal das crianças brasileiras tem preocupado o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, que alerta para o risco no Brasil de ver doenças já erradicadas ressurgirem. Um estudo da própria Unicef e da Organização Mundial da Saúde, divulgado neste ano, mostrou que o Brasil está entre os 10 países com mais crianças não imunizadas. Cerca de 26% das crianças não receberam nenhum imunizante nos primeiros anos de vida. Para incentivar a vacinação, nesta sexta-feira, os articuladores e coordenadores municipais de imunização de 55 municípios inscritos pelo Unicef no Amazonas participaram do primeiro encontro da busca ativa vacinal e plano municipal pela primeira infância. Segundo Antônio Carlos Cabral, especialista em saúde do Unicef, o evento é um alerta para a importância da vacinação de campanhas
campanhas como a poliomielite, da paralisia infantil e o sarampo. Todas as pessoas precisam estarem vacinadas. Logicamente que a gente precisa interromper esse ciclo de doença que começa a aparecer porque nossas crianças não foram vacinadas. A exemplo do sarampo, o sarampo volta ao Brasil e foi motivo de mortes de nossas crianças. Não só de mortes, mas quando essas nossas crianças elas não morreram, muitas ficaram sequeladas. E a gente tem que entender a importância da vacina enquanto uma proteção individual que é necessária, que é quando você se protege desta doença, que tem uma vacina que faz com que você não tenha essa doença, mas também precisar uma proteção coletiva, né? É como vamos fazer para deixar que o vírus deixe de circular. Então é importante sim essa proteção individual e é importante a proteção coletiva, ou seja, é preciso que toda a população esteja vacinada para garantir, né, e nem correr riscos de estarem com alguma doença que é imunoprevenível. O Unicef tem um plano para recuperar 95% da cobertura vacinal do país até o ano de 2025. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 41 minutos, você no melhor Mix do Brasil e conferindo os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do programa 18 horas. Daqui a pouquinho você confere. Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros estão empolgados aí com a Copa do Mundo e acreditam que esse ano nós vamos conquistar o hexacampeonato. E esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local, da política do estado do Amazonas. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, está oferecendo uma recompensa de R$2.000 para quem tiver informações sobre o roubo das lâmpadas de LED da ponte da Avenida 7 de Setembro. Conta pra gente essa história, Artemisa. Boa noite. Sim, Karime, uma recompensa de R$2.000. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do partido Avante, ele vistoriou hoje a ponte da 7 de setembro, que fica ali entre o bairro Cachoeirinho e o centro de Manaus. E aí, o prefeito constatou que 6 painéis de LED comprados na China foram roubados. E durante a vistoria, ele acabou lançando aí essa recompensa com o objetivo de obter informações desses painéis. Eu conversei com o prefeito Davi Almeida esta tarde sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo agora. Iremos inaugurar na próxima semana e na noite passada foi furtado por meliantes e isso é inadmissível e nós propomos uma recompensa de R$2.000 para recuperar os monitores de LED e agora nós vamos repor para que na próxima semana a gente faça a inauguração dessa ponte. Inclusive essa iluminação não é só para o Natal, ela vai ficar permanente durante todo o ano e nós vamos reforçar a segurança da ponte para preservar esse investimento e ter um dos lugares mais bonitos da cidade, que é essa ponte construída há mais de 100 anos pelos ingleses. 18 horas. Ouvimos então o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e olha, essa denúncia ela pode ser feita pelo 153 e o denunciante, novamente vamos relembrar, será recompensado com o valor de R$2.000. A ponte da Avenida 7 de Setembro, Karime, Carlão e ouvintes, é a ponte Benjamin Constant, ela também conhecida como ponte metálica. Ela fica justamente ali sobre o igarapé do Mestre Chico, entre os bairros, como eu disse, da Cachoeirinha e o centro da cidade de Manaus. Ela foi construída pelos ingleses no ano de 1893 e foi inaugurada em 1895. É um dos patrimônios históricos aqui da capital amazonense. Bom, falando agora de Ano Novo, e quando se fala em festa de Réveillon, a gente lembra logo de quê, Karime? Dos fogos, né? Fogos de artifício. Mas eu tenho uma ótima notícia, viu? A Prefeitura de Manaus vai fazer
esse ano um show pirotécnico, enfim, só que pela primeira vez os fogos serão silenciosos. Para o bem, né, das crianças autistas, enfim, dos autistas, animais, idosos, crianças e pacientes também. Esse projeto ele foi justamente, né, para proibir fogos barulhentos em eventos como o Réveillon, e foi apresentado em 2021 pelo vereador Rodrigo Guedes. Ele foi aprovado em todas as comissões e agora adotado pela Prefeitura de Manaus. Eu conversei com o vereador Rodrigo Guedes, que falou sobre essa ação, uma ação de sensibilidade ao próximo. Vamos ouvir. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. Então, o que prejudica outro não pode ser bom para mim, né? A gente tem que tentar algo que seja bom para todos. Então, a ideia é essa e, infelizmente, está sendo adotada agora pela Prefeitura de Manaus de maneira inédita neste Réveillon. 18 horas. Política. E falando em COP27, hoje a comitiva do governo do Amazonas embarcou para o Egito, onde é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Ontem nós falamos aqui, né, desse momento histórico para o estado do Amazonas, com a comercialização aí, com a entrada do estado no mercado de carbono. Bom, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, vai representar o governador Wilson Lima do União Brasil na COP27. Ele está indo com uma comitiva de autoridades daqui do Amazonas. A negociação do crédito de carbono deve iniciar na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro. O Amazonas tem aí mais de 809 milhões de toneladas de carbono disponíveis para comercialização. E esse potencial ele gira em torno de até 2,4 bilhões de dólares. O Amazonas tem potencial, né, de carbono aí. Nós temos 97%, inclusive, da cobertura de floresta preservada, né? E isso deve ser revestido também para a população do Amazonas. Vamos ouvir, então, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira. E esse mecanismo de rede, ele valoriza a floresta em pé, os seus serviços em ativos econômicos revertidos diretamente para as comunidades, em especial comunidades das unidades de conservação, e recurso para o Estado também, por meio do Fundo de Mudanças Climáticas, de investir em inovação, matrizes de novas cadeias produtivas de baixo impacto. Então, nós estamos diante de um momento histórico, diante daquilo, transformando, que é uma meta que o governador determinou, o nosso ativo natural, também num grande ativo econômico para o desenvolvimento sustentável. 18 horas. Ouvimos então o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que falou do RED. O que afinal é o RED? É um incentivo, né, desenvolvido no âmbito aí da Convenção do quadro aí das Nações Unidas, né, sobre mudança climática, para recompensar financeiramente países em desenvolvimento pelos resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal. E Artemis, o governador, ele vai ou ele está sendo representado pelo Eduardo Taveira na COP27? Isso, como eu já falei, né, o governador está sendo representado pelo secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que está indo juntamente com uma comitiva de autoridades aqui do estado. Okay. E quem já está participando, inclusive, Carlão, da COP27, é o deputado federal Átila Lins. O parlamentar está chefiando, inclusive, uma delegação de deputados e senadores. O encontro dele será neste domingo, dia 13 de novembro. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o encontro de tenores do Brasil e a chegada do Papai Noel são destaques na agenda cultural deste fim de semana. Confira algumas dicas com a repórter Nathalie Moraes.
O Manauara Shopping vai receber o Papai Noel nesta sexta-feira. O Bom Velhinho traz o clima de Natal para o Festival na Neve e a programação contará com a presença de personagens encantados, noeletes e coreografias. A tradicional árvore de Natal que marca a época está posicionada na Praça de Eventos, próximo à entrada da Avenida Humberto Calderaro, no piso Tucumã, com cenários instagramáveis para que as famílias possam aproveitar e tirar fotos. O Encontro de Tenores do Brasil acontece nesta sexta-feira. O mini-concerto será realizado no Shopping Ponta Negra a partir das 7 horas da noite. O evento é aberto ao público. O projeto Pôr do Samba acontece neste sábado no Parque Rio Negro, em Manaus. Esta edição conta com shows do grupo Calçada e Lúcio Flávio a partir das 4 da tarde. A entrada é gratuita. O DJ Raidi Rebelo vai comandar a festa I Love 90 neste sábado em Manaus. O evento acontece no pavilhão do Estúdio 5. Os ingressos estão à venda. A festa terá início às 10 da noite e conta com participações no evento dos DJs Aloysio Júnior, Márcio Lima e Ari Guedes. O Papai Noel vai desembarcar no Amazonas Shopping neste sábado. Para receber o Bom Velhinho, o Centro de Compras está preparando uma programação para lá de especial. A parada natalina começa hoje e segue até o domingo com shows, apresentações de teatro e brincadeiras. Uma grande estrutura foi montada no edifício Garagem para receber a criançada e adultos nos 3 dias de programação. Encerrando a nossa agenda cultural, o Mormaço Festival 2022 será realizado neste domingo. O evento acontece no Centro de Convenções Estúdio 5. Os ingressos estão sendo vendidos. Nesta edição, o evento comemora a volta do setor de maneira presencial. Na primeira edição, realizada em junho de 2019, o público teve a oportunidade de conhecer toda a proposta sustentável do festival. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Karime e ouvintes, faltam apenas 9 dias, hein? Já tá aí a Copa do Mundo, que este ano acontece lá no Catar. E os brasileiros estão, inclusive, empolgados, hein, com isso. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa. Não é isso, Karime? Exato, Carlão. A pesquisa foi feita pelo IPEC, o antigo Ibope, e mostra que 80% dos entrevistados acreditam que a seleção brasileira tem chances, sim, de ganhar o título. O repórter Hector Silva traz mais detalhes dessa pesquisa. Vamos acompanhar. Pesquisa divulgada pelo IPEC, o antigo Ibope, mostra que o clima de Copa está no ar e com otimismo em relação à seleção brasileira. Dos entrevistados, 69% afirmam estar empolgados em algum nível com a seleção, enquanto 80% acreditam também em algum nível em chances de título. A administradora Pamela Campos é uma das pessoas que acreditam que este ano o Hexa vem. Eu acredito sim, com toda essa convicção, que o Brasil vai trazer esse Hexa esse ano. Nós estamos com bons jogadores convocados e tem mais a energia do povo brasileiro, que junto com os jogadores, junto com o povo, vai trazer esse Hexa pra gente. Eu já posso ver a alegria do povo nas ruas sendo enfeitadas de bandeirolas, de ruas pintadas, e então só é trazer mesmo esse Hexa pra gente fechar o ano com chaves de ouro em verde e amarelo. Mas há pessoas que não acreditam na vitória do Brasil. É o caso do contador Breno Costa. Então, acredito que o Brasil não trará o Hexa pra gente devido a nossa seleção ainda não ter criado uma identidade, né? Uma identidade própria. Não ter uma consistência tática e um padrão de jogo, né? Em resumo, ser uma seleção confusa, como foi a convocação, onde nós temos aí jogadores convocados que não têm o mesmo currículo de jogadores que atuam no Brasil, né? Então eu acredito que é uma seleção muito confusa até na sua convocação, e acredito que por essa situação de ser muito confusa, de não ter uma identidade já própria, de não ter uma consistência tática, de não ter um padrão de jogo, acredito que o Brasil não trará o Hexa pra gente. Talvez ficará para uma próxima, infelizmente.
A pesquisa foi feita com 2.000 entrevistados presencialmente entre os dias 3 e 8 de novembro, em 128 cidades do Brasil. Ou seja, uma parte menor da amostra foi entrevistada após a convocação, no dia 7 de novembro. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h54, vamos conferir a previsão do tempo para hoje, hein? Previsão do tempo. A previsão para esta noite, segundo informações do Climatempo, é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 91%. Mix. E temos previsão otimista para a economia do estado com a temporada de cruzeiros, que começa no próximo dia 27 de novembro. A expectativa é movimentar mais de 35 milhões de reais na economia local. Karime, são esperados aí cerca de 25 mil turistas que devem chegar a Manaus durante essa temporada. A informação foi confirmada, inclusive, pela Manaus Cult. E a maioria, Carlão, são turistas que vêm dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Vamos acompanhar os detalhes sobre essa informação agora com a repórter Nathalie Moraes. No próximo dia 27 de novembro, inicia a temporada de cruzeiros 2022-2023 aqui no Amazonas. 18 navios com destinos internacionais vão atracar no Porto de Manaus, trazendo aproximadamente 25 mil turistas. Esses visitantes desembarcam trazendo um forte incentivo à nossa economia e os desafios precisam ser vencidos para o crescimento do turismo na nossa região. A Amazonas Tour, empresa estadual de turismo do estado, estima que mais de 35 milhões de reais sejam injetados na economia do Amazonas. O economista Francisco Mourão Júnior explica que a temporada de cruzeiros movimenta diversas cadeias produtivas em todo o estado. O turismo, ele movimenta diversas cadeias, desde o comércio até as cooperativas de economia solidária. Aquele artesão que faz aquela lembrança da nossa cidade, ele vai ter consumidores que vão comprar esses produtos. É importante porque o turismo também, ele desenvolve um dos fatores econômicos fora o modelo Zona Franca de Manaus, e isso é importantíssimo. Alguns atendimentos serão disponibilizados na área de desembarque internacional de turistas no Porto de Manaus, como explica o diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira. Iniciamos um cronograma com ações preventivas e estruturais que abrangem segurança, limpeza, trânsito receptivo dos navios, assistência médica, dentre outros. Para esta temporada, em parceria com a Amazonas Tour, disponibilizaremos uma pequena imersão cultural, além de orientações quanto às empresas credenciadas. Manaus, assim como as outras cidades do estado, possuem diversas deficiências relacionadas à estrutura física e ao atendimento que precisam ser solucionados para que haja expansão do turismo na nossa região. O economista Mourão Júnior destaca o papel do poder público na realização de investimentos nesta área. O investimento, ele tem que vir da parte federal, da estadual, aí podemos mencionar o FTI, o Fundo de Fomento e Infraestrutura para o interior do estado, e também o investimento em mão de obra, com escolas técnicas, principalmente em 2 ou 3 idiomas, para preparar essa mão de obra para alavancar o turismo no nosso estado. O encerramento da temporada de cruzeiros está previsto para maio de 2023. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o índice da construção civil no Amazonas subiu 0,64% no mês de outubro, em comparação com setembro. E o resultado ficou maior que a média nacional, que foi de 0,38%. E a repórter Odiné Araújo explica esses indicadores pra gente. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.669, passou em outubro para R$ 1.675. Aqui no Amazonas, chegou a R$ 1.650. O valor foi calculado pelo Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, que em outubro no Amazonas foi de 0,64%. Em setembro, o percentual de aumento da construção foi de 0,71%.
Em relação ao Brasil, o reajuste no Amazonas foi maior que a média nacional, de 0,38%. No acumulado do ano, já é de 13,23%, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Sindicato da Construção Civil do Amazonas, essa alta foi influenciada diretamente pela logística, que encarece o preço dos materiais, e também pela seca dos rios, como explica o presidente do Sinduscom, Frank Souza. Hoje nós temos um grande agravante em termos de trazer o material do sul-sudeste, que é de onde origina a maioria dos materiais de acabamento, principalmente da construção civil. Cada container, devido à seca do rio, a taxa é cobrada uma taxa de seca, que esse preço no mercado ele chega a R$ 9.500. Então, esse aumento devido ao frete de materiais, ele reflete diretamente no preço do metro quadrado da construção ali, porque você tem que incorporar esse valor ao custo do material, né, que ele sai mais caro no final das contas. Quanto à inflação, de acordo com o representante das indústrias da construção civil, os índices inflacionários não interferiram no preço da construção. Ainda conforme Frank Souza, outro fator que influencia no aumento no preço do metro quadrado é a fase em que as obras se encontram aqui no Amazonas. Se você está numa fase de acabamento, uma fase que puxa materiais mais caros, esse metro quadrado medido, que é baseado na etapa que as obras do Estado estão, ele puxa para cima, né? Se você projetar aí o futuro, teríamos que ver como vai se comportar o novo governo a nível de manter uma inflação baixa, ou se nós vamos ter crescimento dos custos inflacionários. Em relação à influência da mão de obra no preço do metro quadrado da construção civil no Estado, também puxa pelo tipo de aplicação que você está fazendo. Um preço de serviço, de serviço básico, ele é mais barato do que um preço de serviço de uma fase de um azulejista, de uma fase de pintura especializada. Ainda conforme o Sinduscom, no geral, o preço do metro quadrado no Amazonas está valendo desde julho e vai até janeiro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus 7:1, vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As desigualdades sociais por cor ou raça seguem evidentes no Brasil. É o que mostram os resultados dos dados de desigualdades sociais divulgados hoje pelo IBGE. A desocupação, a subutilização e a informalidade continuam atingindo mais pretos e pardos do que os brancos. O desemprego e a informalidade também são maiores entre pretos e pardos. A informalidade também atinge mais pretos e pardos do que os brancos. Entre as pessoas com nível superior, os brancos recebem 50% a mais que os pretos. As taxas de pobreza de pretos e pardos são cerca de 2 vezes maiores que a dos brancos. A taxa de homicídio entre pardos é o triplo da registrada entre brancos. E os brancos são ampla maioria entre os vereadores e prefeitos. Os dados do IBGE não deixam dúvida de que o Brasil precisa de políticas afirmativas para diminuir a desigualdade racial. 18 horas. 7:02, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana. Bom final de semana, fique bem, fique em 100,7. Você ouviu 18 horas.